Olá pessoal, que Netuno falando, hoje estou trazendo um novo vídeo, hoje é um vídeo meio off-topic, porque é um vídeo que trata de futebol. Hoje eu vou falar sobre a receita do fracasso na seleção brasileira e isso não é uma crítica ao técnico Tite ou à comissão técnica, isso é algo que está muito mais profundo, muito mais entranhado lá dentro da seleção brasileira. Então vou falar aqui três coisas que vão fazer agora 20 anos que estão levando a gente ao fracasso. Nossa última Copa do Mundo foi em 2002, nós tínhamos Ronaldo, nós tínhamos Ronaldinho Gaúcho, nós tínhamos Rivaldo. Pô, fazer um parênteses pro Rivaldo, baita jogador, talvez o menos midiático deles, mas que dentro de campo jogava muita bola. Então vamos lá. O que aconteceu com o Brasil nesses 20 anos que o Brasil deixou de ser aquela seleção respeitada, aquela seleção que os adversários fingiam lesão para não jogar contra o Brasil, os caras fingiam para não enfrentar o Brasil e hoje a seleção brasileira é uma seleção que é vista de igual para igual por praticamente todas as seleções da Europa, inclusive aqui na América do Sul. Cara, a Venezuela hoje vê o Brasil de igual para igual. O México, cara, o México que se cagava nas calças da seleção brasileira, agora quer jogar de igual para igual. Brasil. Com todo respeito à Venezuela e ao México, mas quem são eles dentro do cenário do futebol, cara? O que aconteceu com a gente que a gente meio que baixamos de nível? Tem três fatos importantes e o primeiro é o seguinte. Convocação da seleção brasileira. Seleção brasileira não pode convocar jogador reserva. Não interessa aonde o cara joga. Ah, mas ele joga no Barcelona, no Real Madrid, não interessa onde ele joga. Se ele é reserva no clube, ele não pode jogar na seleção brasileira por uma questão anímica, por uma questão moral, entendeu? No momento que tu leva um jogador reserva para a seleção brasileira, o adversário olha e, porra, aquele cara ali é o reserva do que é reserva na seleção da França. Ah, não, parei, o titular do Brasil é reserva do reserva da França. Cara, quando o adversário belga vê isso, acaba a moral. Tu perde a moral. A seleção brasileira é elevada a um nível muito baixo, entendeu? Elevada a um nível muito baixo, ela é rebaixada ao nível onde ela não deveria estar. Então o jogador reserva não interessa quem ele é. Ele não pode ser convocado para a seleção brasileira. Ah, mas ele faz bem pro esquema, não sei o que. Não interessa. Vai ser um esquema perdedor, porque isso está além do futebol. Tu tira a moral dos outros 11, dos outros 10 jogadores que estão em campo ao colocar um reserva. Então, se o cara é reserva no clube, não interessa. Ele não pode ir para a seleção brasileira. A seleção brasileira tem que ter jogadores afirmados como titular. Isso é fundamental. A partir do momento que a gente convoca jogadores reserva, a gente está colocando tudo a perder por uma questão moral, por uma questão anímica. A gente dá armas para o nosso adversário. Então não podemos convocar jogadores reserva. O segundo ponto é o total desmérito dos jogadores que jogam no Brasil. Se o cara joga no Brasil, é quase certo que ele não vai ser convocado para a seleção brasileira. Não interessa o quanto ele jogue bem aqui no Brasil. Cara, a gente tem inúmeros, tu deve saber que tu tá vendo o vídeo, tem inúmeros casos de caras que arrebentaram no Brasil, não apenas em uma temporada, mas jogaram anos seguidos. A gente pode citar aí o Fábio, goleiro do Cruzeiro, nunca foi para a seleção brasileira. Thiago Neves, que também jogou em vários clubes, nunca foi para a seleção brasileira. Ou se foi lá jogar um amistoso, entendeu? Quantos casos nós temos assim no Brasil, de jogadores que arrebentaram aqui, nunca foram para a seleção brasileira, ou que às vezes arrebentavam aqui dentro, nunca era convocado, quando foi vendido para a Europa, desembarcou no aeroporto na Europa, recebeu a camisa da seleção brasileira e foi convocado. Aí não dá. Então esse desmérito do jogador que joga aqui, cara, isso leva por água a seleção brasileira, distancia a seleção brasileira do que ela deve ser. Além de que, em tu não convocar o jogador que joga no Brasil, tu tá convocando os caras da Europa e muitas vezes caras de campeonatos e países intermediários que chegam lá completamente conhecidos pelos adversários, que não tem nenhum fator surpresa, o cara completamente sem moral porque tá jogando lá na Ucrânia, na Rússia, num lugar onde ele não queria, ele queria estar jogando na Espanha, na Itália, na Inglaterra, mas o cara já tá chateado porque ele joga lá no Quinto dos Infernos, e daí tu convoca ele para a seleção brasileira, o cara chega sem moral, os adversários já olham de cima, tu joga lá naquele timinho que nós ganhamos de 6-0 na Champions League, tu joga naquele time que toma 7-0 na fase de grupo da Champions League, é tu que vai jogar na seleção brasileira, então nós vamos passar por cima de ti, assim como o nosso time passa por cima do teu. Então não pode convocar esses caras. O cara que for jogar na China, na Arábia, lá, não leva esses caras para a seleção brasileira. Esses caras estão jogando num nível muito abaixo, entendeu? Convoca os caras daqui, do Brasil, ponto. Entende? Primeiro que os caras já não têm um conhecimento muito grande. Por que esse cara é Brasil? Opa!
Entende? Tu vai dar medo, tu vai dar respeito pra seleção brasileira. Tu leva os caras lá do... Ah, velho, esses países não dá, velho. Não dá, tu perde, tu tira a moral da seleção brasileira ao fazer isso. Então convoca os caras daqui, pronto, tu vai dar muita moral pra seleção brasileira. Tu vai ganhar torcida, vai ganhar tudo. Vai mudar muito a seleção brasileira. Ah, mas o cara faz bem pro esquema tático, cara. Leva os caras daqui. Com certeza tu vai achar cara aqui no Brasil que também vai fazer o mesmo esquema tático que o lá de fora. Então essa segunda questão, leva os caras que estão aqui no Brasil. E a terceira também que tá ligado com esse segundo, o cara que foi jogar na China, o cara que foi jogar na Rússia, sei lá, entende? Para ganhar 1 milhão por semana, esse cara abandonou o futebol. Ele não está interessado em jogar futebol. Ele está interessado em ficar na China, em ficar na Arábia, em ganhar os seus milhões de boa, treinar de vez em quando, jogar uma bolinha ali sem cobrança. Daí tu pega e convoca o cara e larga ele dentro de uma seleção brasileira cheio de cobrança, cheio de coisa. O cara tá fora. Ele tá em outro giro, entendeu? Ele tá em outro giro. Pega o cara daqui, pega o cara que tá da pressão aqui do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio, do Santos, dos times da Série A, que todos é uma pressão do inferno jogar aqui, e bota esses caras pra ver se eles não vão render. Ah, mas o cara vai num amistoso. Ah, não, mas daí não isso é, pô, um amistoso foi ruim. Porque tem aquela falácia. Ah, porque os jogadores da Europa, eles jogam no alto nível. Que alto nível? Me fala o alto nível que o PSG joga. O PSG joga o campeonato francês, que é uma várzea aquele campeonato francês. Foi jogar a Champions League, agora tomou 2 tocos do time reserva do Manchester United. Então se é para levar cara de alto nível, não pode levar ninguém do PSG, porque lá o futebol não é de alto nível, na França. Né? Tu vai levar de alto nível, então tu vai convocar só quem está na Inglaterra e na Alemanha. Talvez um do Barça e do Real e ponto. Entendeu? O futebol lá de fora não é esse alto nível que nós temos tão diferente do brasileiro. Eu falo isso porque, cara, eu vivo do trade esportivo e eu olho praticamente todos os campeonatos. Então esse papo de alto nível da Europa não é bem assim. Não é bem assim. Isso é uma falácia para desconvocar os jogadores que jogam aqui no Brasil. Então fica aqui esse meu recado, quase um desabafo, né, de estar vendo aqui o Brasil durante 20 anos. Eu queria ter feito esse vídeo antes da Copa do Mundo que passou, mas não fiz e perdi a oportunidade, então estou fazendo agora com 3 anos de antecedência para a Copa de 2022 e espero que quando eu chegar lá em 2022 as coisas estejam mudadas e o Brasil volte a ser campeão do mundo, porque a régua do Brasil é ser campeão do mundo, é ganhar a Copa do Mundo. Essa é a régua do Brasil. Não me vem com, porque o Brasil foi bem, o Brasil está 8 jogos sem derrota, o Brasil fez 20 gols e tomando gol em amistoso. Tá todo mundo cagando e andando para esses amistosos. Vai jogar lá na Arábia contra os outros times, vai vender amistoso, a CBF que vende esses amistosos, que é uma palhaçada contra time pequeno só para ganhar dinheiro. Ninguém tá nem aí para isso aí. Entendeu? Isso é papo furado. O que vale pro Brasil é Copa do Mundo. O Brasil que é Copa do Mundo. Então para de convocar esses pernas de pau, esses caras desinteressados, esses caras estão na Europa também. Convoca os caras do Brasil, velho. Convoca 1 ou 2, os bons da Europa, aí tu traz. 1, 2, 3 no máximo. Os outros, velho, os outros deixa lá ganhando dinheiro. Convoca os caras daqui pra gente ter uma chance na Copa do Mundo. Valeu, um abraço, foi aqui meu recado, até mais.